Júlio, pronto para mais uma história? De R.C. Sproul, O Jumentinho que Carregou um Rei. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24, parte A. Certo dia, um menino chamado Joãozinho voltava para casa após brincar com alguns amigos de sua vizinhança. Ele estava chorando quando entrou na cozinha e procurando por sua mãe. Ela o viu e lhe perguntou: Joãozinho, o que aconteceu? Os lábios dele tremiam enquanto tentava enxugar as próprias lágrimas. Joãozinho tinha 8 anos de idade e não gostava de chorar, mas ele não conseguiu evitar. Ele disse: Mamãe, toda vez que eu vou brincar com os meninos, eles me deixam por último. Isso me entristece muito. Bem, naquele instante, o pai e o avô de Joãozinho entraram na cozinha. A mamãe lhes disse: Joãozinho está chateado. Os amigos o deixaram por último nas brincadeiras. O pai de Joãozinho o abraçou e disse: Sei como você se sente. Quando tinha a sua idade, eu também era o último a ser escolhido para as brincadeiras. Sério? Perguntou Joãozinho surpreso. Seu pai concordou. Sim, eu lembro o quanto isso me magoava. Cabisbaixo, Joãozinho disse: Eu acho que eles me deixam por último porque eu não sou muito bom nas brincadeiras. Seu pai disse: Já que o vovô está aqui, talvez ele possa te ajudar com essa questão. Vovô, o que você acha que Joãozinho deve fazer? Vovô pensou um pouco e então respondeu: Joãozinho, você já ouviu falar sobre o jumentinho que carregou um rei? Joãozinho deu um belo sorriso, pois sabia que estava prestes a ouvir mais uma das maravilhosas histórias do vovô. Não, vovô, eu nunca ouvi essa história, mas eu adoraria ouvi-la agora. Então o vovô se sentou e Joãozinho sentou em seu colo. Ele não se considerava grandinho demais para isso. Sabe, Joãozinho, o vovô começou, há muitos anos fui a Jerusalém e vi uma coisa engraçada. Muita gente montava em jumentos. Em Jerusalém, os jumentos são pequenos se comparados aos daqui. Eles só crescem cerca de 1,5 metro de altura. Ver um adulto montando um desses jumentos me fez rir. O homem teve que manter suas pernas encolhidas por todo o caminho para que seus pés não arrastassem no chão. E o pequeno jumento carregou nas costas aquele homem pelas ruas. Quero te contar sobre um jumentinho igual a esse que vi em Jerusalém. O jumentinho da minha história nunca havia sido escolhido para fazer nada. Ele se perguntava se alguma vez seria escolhido para fazer algum trabalho. Mas um dia ele foi escolhido para uma tarefa muito especial. Há muitos e muitos anos, havia um jumentinho chamado Jerico. Ele morava num vilarejo próximo à cidade de Jerusalém. Jerico era muito novo para trabalhar, então ficava a maior parte do tempo no estábulo. Ele tinha irmãos e irmãs, mas nenhum deles podia brincar com Jerico porque tinham que trabalhar. Às vezes, eles carregavam sacos de azeitonas para o seu dono. Outras vezes, trabalhavam para as pessoas da comunidade. E alguns deles até carregavam adultos em suas costas. Jerico nunca precisou carregar nada nem ninguém, pois tudo o que fazia, todos os dias, era ficar parado, comer e dormir. E isso era muito chato. E Jerico vivia triste, porque parecia que ninguém queria que ele fizesse nada. Os outros jumentos que ficavam no mesmo estábulo que Jerico contavam histórias sobre os jumentos mais famosos que já existiram. Uma delas era sobre a jumenta de um homem chamado Balaão. Um rei mau pediu a Balaão uma profecia contra o povo de Deus.
Enquanto Balaão, montado numa jumenta, se dirigia para o lugar onde o povo de Deus estava acampado, o anjo bloqueou o seu caminho. A jumenta parou, mas como Balaão não conseguia ver o anjo, ele ficou muito irritado e bateu na jumenta. Então o Senhor deu à jumenta o poder de falar. A jumenta perguntou: "O que eu fiz para você me bater assim?" Balaão disse: "Você não está me tratando bem." Então Deus permitiu que Balaão visse o anjo. O anjo então disse: "O que você está planejando fazer é errado." Quando Balaão ouviu isso, decidiu não profetizar contra o povo de Deus. Os jumentos também contaram a história sobre Barnabé, um dos jumentos mais velhos que viviam com eles. Alguns anos antes, Barnabé tinha vivido na cidade de Nazaré. Seu proprietário era José, um carpinteiro. José e sua esposa Maria, a qual estava prestes a ter um bebê, tinham que ir até a cidade natal, Belém. José e sua esposa Maria, a qual estava prestes a ter um bebê, tinham que ir até a sua cidade natal, Belém. Maria então viajou na garupa de Barnabé. Quando eles chegaram a Belém, o bebê de Maria estava pronto para nascer. Todas as pousadas estavam cheias, então eles passaram a noite em um estábulo, onde os animais eram mantidos. Lá, Maria teve o seu bebê. Seu nome era Jesus. Pastores vieram até o estábulo e adoraram o menino Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias, que viera para salvar o seu povo. Depois, Barnabé carregou Maria e o menino Jesus de volta a Nazaré. Jerico gostava de ouvir as histórias sobre os jumentos famosos e as coisas importantes que haviam feito. Ele também queria fazer algo importante, mas seu dono nunca o escolhia para nada. Porém, um dia, tudo isso mudou. Certa manhã, quando Jerico estava se sentindo muito triste porque não tinha nada para fazer e só podia comer e dormir, ele viu dois estranhos se aproximando. Eles falaram baixinho com seu dono. Jerico tentou ouvir a conversa. Ele não conseguiu entender todas as palavras, mas ouviu um dos homens dizer: "Porque o Senhor precisa dele." Jerico se perguntou sobre o que eles estavam falando. O dono do Jerico veio até o estábulo, desprendeu-o do portão e o levou até aqueles dois homens. "Tomem este jumentinho", disse ele. "O nome dele é Jerico. Ninguém nunca o montou antes, mas acho que ele será capaz de fazer este trabalho." Jerico se perguntou: "O que será que eles querem que eu faça?" Seja lá o que for, parece ser um trabalho importante para esses homens. Então, eles levaram Jerico pelas ruas e logo ele viu uma multidão. Dois homens falaram com a pessoa que parecia estar no comando e o chamaram pelo nome Jesus. Algumas daquelas pessoas colocaram seus casacos nas costas de Jerico. Então, para o seu espanto, Jesus se sentou em suas costas. Parecia estranho ter alguém sentado nas costas, mas Jerico estava entusiasmado com a tarefa. Assim, ele começou a trotar em direção a Jerusalém, carregando Jesus. Enquanto ia pelas ruas, uma multidão se aproximava e colocava seus casacos e ramos de palmeiras no chão para que Jerico passasse com Jesus. E começaram a cantar, clamar e a balançar os ramos no ar, dizendo: "Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel." Jerico ficou surpreso com o que estava ouvindo e pensou: "Um rei está montado em minhas costas. Eu não posso acreditar que fui escolhido para levar um rei." Jerico se empenhou para levar o rei dando o melhor de si. Ele caminhava cuidadosamente sobre o caminho feito de cascos e ramos. Ele caminhava cuidadosamente sobre o caminho feito de casacos e ramos de palmeiras, esforçando-se para levar Jesus tranquilamente.
Depois que entraram em Jerusalém, Jesus desceu e deu um tapinha nas costas de Jerico, que o observou entrar no templo. Jerico se sentiu muito orgulhoso. Eu carreguei o rei, pensou. Eu devo ser um jumentinho muito especial. No dia seguinte, o dono de Jerico concluiu que ele estava pronto para trabalhar. Um dos servos colocou 2 sacos de azeitonas nas costas de Jerico e partiu para entregá-los. Os sacos eram pesados e arranhavam as costas de Jerico. Algumas vezes, ele se sentiu tão cansado que se sentou na estrada. Mas o servo puxou o cabresto em seu pescoço e o levou adiante. Quando Jerico chegou em casa, ele estava muito mal-humorado. Por que o nosso dono me fez carregar essas azeitonas? Resmungou para o velho jumento Barnabé. Eu carreguei o rei. Eu não deveria ter que transportar coisas sem importância. Barnabé franziu a testa. Nós somos jumentos, disse ele. Nosso trabalho é carregar as coisas. Seja lá o que o nosso dono decidir colocar sobre as nossas costas. Todo trabalho é importante, mesmo carregar sacos de azeitonas. E você deve dar o seu melhor para fazê-lo bem. Disse Jerico. Acho que nunca vou gostar desse tipo de trabalho. Acho que eu sou melhor em trabalhos especiais, como transportar pessoas importantes. Mas Jerico tinha que carregar muitas coisas todos os dias. Às vezes, ele carregava sacos de azeitonas. Outras vezes, um dos servos o montava para realizar tarefas para o seu dono. Jerico não gostava de fazer nada disso. Ele não conseguia entender por que o seu mestre estava dando a ele essas tarefas comuns. Certa manhã, um dos servos levou o Jerico até uma aldeia do outro lado de Jerusalém. Quando estavam retornando pela cidade, Jerico viu uma multidão descendo a rua em direção a eles. As pessoas pareciam estar gritando com raiva de alguém enquanto passavam por ali. O servo levou Jerico até a beira do caminho para que a multidão pudesse passar. Jerico avistou a pessoa com quem a multidão gritava. Era Jesus, o rei que Jerico havia carregado com tanta alegria até Jerusalém apenas alguns dias antes. Mas dessa vez, aquelas pessoas pareciam estar furiosas com Jesus. Jerico ficou pensando sobre o que poderia ser. Então, Jerico percebeu que Jesus estava carregando algo. Um tronco áspero e pesado de madeira. Jesus parecia estar levando aquele tronco com grande dificuldade. Quando viu que Jesus estava ferido, Jerico suspirou. As costas de Jesus estavam cobertas de cortes e ferimentos. A sua cabeça estava sangrando por causa de uma coroa de espinhos afiados. De repente, Jesus caiu. Ele não conseguia levar aquele tronco adiante. Jerico desejou de todo o seu coração poder levar aquela cruz para Jesus. Ele puxou sua corda, mas o servo segurou. Os soldados que estavam com Jesus pegaram um homem da multidão e o obrigaram a levar a cruz. A multidão seguiu pelas ruas e o servo levou Jerico embora. Ele estava confuso e triste. Eles não deveriam ter feito Jesus carregar aquela cruz horrível, ele pensou. Ele é o rei. Por que ele teve que carregar aquela cruz? Por que eles estavam tão zangados com Jesus? Quando chegou em casa, Jerico encontrou o velho Barnabé. Eu vi algo terrível hoje, ele disse. O rei que eu carreguei estava ferido e as pessoas o obrigavam a levar um tronco de madeira enorme. Por que elas fizeram isso? Barnabé olhou para ele gentilmente. Eu lembro quando carreguei Jesus e a sua mãe de Belém para casa. A mãe e o pai de Jesus sabiam que ele morreria para salvar o seu povo. Alguém lhes tinha dito isso. Parece que a profecia se tornou realidade. Um rei estava carregando a cruz
na qual seria crucificado. Jerico ficou surpreso. Então o rei estava sendo um servo para os outros, disse ele. Sim, Jerico, respondeu Barnabé. É terrível que ele esteja sendo tão maltratado, mas o que ele está fazendo é maravilhoso. Jerico ficou em silêncio por alguns minutos. Por fim, ele disse: se o rei estava disposto a carregar aquela cruz terrível, eu não vou reclamar de ter que transportar azeitonas para o nosso dono. Vou seguir o exemplo de Jesus e ser um servo prestativo. Vovô olhou para Joãozinho e disse: Joãozinho, até o dia em que Jerico foi escolhido para levar Jesus a Jerusalém, nunca havia sido dado a ele qualquer coisa para fazer. Seu dono nunca o havia escolhido para nada, nem mesmo para a tarefa mais fácil. Mas os seus amigos escolhem você para participar das brincadeiras. Então, eu gostaria que você agradecesse por ter a chance de brincar. Você faria isso por mim, Joãozinho? Sim, vovô. Você está certo. Eu sei que devo ser grato por poder brincar mesmo sendo o último escolhido. Que bom, vovô disse com um sorriso. Além disso, faça o melhor para ficar contente com o que lhe pedirem para fazer, porque cada jogador e cada função nos jogos e brincadeiras são importantes. Se você for escolhido para fazer algo especial, não fique orgulhoso como Jerico. Se você receber uma tarefa que não parece ser muito divertida, faça esse trabalho da melhor maneira possível. Lembre-se de que Deus Pai escolheu Jesus para o pior trabalho de todos, mas ele o realizou com boa vontade para agradar seu Pai e para salvar o seu povo. Uau! Você está certo, vovô. Eu nunca havia pensado dessa maneira antes. Vovô logo deu um abraço em Joãozinho. Esse é meu garoto, disse ele. Mas deixe-me contar o resto da história, a parte que Jerico não entendeu. Naquele dia, Jesus morreu numa cruz. Quando ele morreu, deu a sua própria vida para salvar o povo dos seus pecados. De certa forma, ele levou os pecados e a culpa do povo. Ao morrer por eles, tomou o castigo que mereciam por pecar contra um Deus santo. O castigo que você e eu merecemos. Ele era um rei, mas tornou-se um servo para o seu povo. E sabe de uma coisa, Joãozinho? Jesus não permaneceu morto. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos e agora reina para sempre com Deus no céu. Essa é a melhor notícia de todas. Com certeza é, vovô. Ele é o maior rei de todos e eu quero servi-lo e fazer o que ele me pedir para fazer. Seja um pequeno trabalho ou uma tarefa muito importante. Oi, amiguinho! Se você gostou, já deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os nossos audiobooks. Até a próxima leitura!